Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Então vamos, para mais uma aula de filosofia, Peguem o material positivo de vocês, abram ele lá na página da filosofia, tá? Lá na página 5. Hoje então nós vamos trabalhar a página 5, a página 6 e uma parte da página 7, ok? Então vamos lá. Para iniciar, olha só, o que se pode sentir, O que se pode sentir? Fica aqui uma pergunta. A palavra sentir se refere a sensação, sentimentos, desejos. As sensações estão relacionadas aos 5 sentidos e, portanto, ocorrem no corpo de cada pessoa. Já os sentimentos e desejos acontecem dentro de cada pessoa. Por isso, entender o que os outros indivíduos estão sentindo pode ser uma tarefa difícil, Porque as sensações, ela é relacionada aos 5 sentidos. Quem aí lembra quais eram os 5 sentidos? Audição, visão e aqui, olfato. Estão ligados, Audição, visão, paladar, olfato. Tá faltando uma? O tato, tá bom? Então vamos. E os sentimentos? Então elas estão o quê? Na parte externa, ela está, por fora, Você respira, você sente o cheiro, outra pessoa vai sentir, No paladar, se o limão ele é azedo para todos. Já os sentimentos é uma coisa que está dentro das pessoas, Que acontece dentro de cada pessoa. Por isso, entender o que os outros indivíduos estão sentindo pode ser uma tarefa difícil, E eu diria que até delicada. Mas vamos lá. No Conectando com, você já viu uma topeira ou ouviu falar desse animal? Quem aí já viu falar de uma topeirinha? As topeiras, gente, são pequenos mamíferos que vivem embaixo da terra. Elas têm grandes habilidades para cavar túneis, mas não enxergam muito bem. Observe estas fotografias de topeiras. As topeiras, olha só, elas têm essas garras, Por quê? Por isso elas são consideradas, boas Como que tá aqui, consegue cavar túneis. Por quê? Por causa dessas, das patas delas terem estas unhas. E elas gostam muito de viver em túneis, tá bom? Olha só, a bichinha é até bonitinha, Então vamos, o que a gente vai então? É uma história, de uma topeira. No texto a seguir, um filhote de toupeira, chamado Toupeirinha, tem uma interessante conversa com a vovó toupeira. Na leitura, preste atenção nas palavras e nas atitudes dos dois personagens. Então, quais que são os dois personagens que a gente tem que prestar atenção, gente? É na toupeirinha e na vovó toupeira, tá bom? Então, vamos lá? Aqui na página 6. Por que toupeirinha gritava? Por que toupeirinha gritava? Era uma vez um toupeirinha que morava com sua avó. Vovó toupeira amava toupeirinha com todo o seu coração. Só não gostava quando ele gritava. Um dia ele começou a gritar e não parava mais. Pelo amor de Deus, pare de gritar, a vovozinha falou. Aô! Gritava toupeirinha. Vovó toupeira cobriu a cabeça com as patas, mas toupeirinha continuava a gritar. Aô! E o trem ia, Gritava aô, aô e aô. Ele não ia parar mesmo. Por que você está fazendo esta barulheira? Perguntou vovó toupeira.
Por quê? Por quê? Por quê? Aô! Respondeu Topeirinha o mais alto que conseguia. Aí sim, né? O Topeirinha soltou o grito mais alto. Vamos fazer um trato? Disse vovó Toupeira. Eu descubro por que você está gritando assim e você promete parar? Combinado, disse Toupeirinha. Trato feito, concluiu vovó Toupeira. Você está gritando porque está com fome? Soltou outro grito. Aô! Não era fome. Estava com sede? Perguntou vovó Toupeira. Aí gritou de novo. Aô! Então, não é de sede, é sono. Aô! Não é sono. Você está triste hoje? Aô! Não, Toupeirinha. Não estava com fome nem sede. Não estava com sono, não estava triste. Já sei, disse vovó Toupeira. Você está tentando dizer, quer me dar um pouco de atenção? Aô? Começou Toupeirinha, mas parou para pensar melhor. Aô? Perguntou a si mesmo. Oh, ele disse a si mesmo e parou de gritar. Então, gente, por que, né, que esse Topeirinha gritava tanto? O que ele queria, né? Ele então queria que a gente pode concluir, se ele não estava nem com fome, nem com sede, nem com sono, nem triste, então o que a vovó Toupeira, né, achou que ele tinha, né? Queria o quê? Atenção, né? Então ele queria de alguma forma chamar a atenção da vovó. E por isso, o que ele fez? Ele teve a atitude de sair gritando, gritando e cada vez gritava mais. Agora a gente vai então partir aqui. Vocês, baseado nesse texto, o que vocês acham? No início do texto, você imaginou por que o Topeirinha gritava? No início lá do texto, vocês acharam que ele gritava era porque ele queria chamar a atenção? Sim ou não, né? Vocês sabiam por que ele gritava? Confesso para vocês que no início do texto eu não imaginei que seria isso. Agora, no número 2. Como vovó Toupeira descobriu o que o neto estava sentindo? Como que ela foi descobrir? O que a vovó Toupeira fez? Ela fez então o quê? O que ela fez aqui no texto? Isso aqui, ó, quando ela começa, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Isso aqui é o quê? É uma pergunta, não é mesmo? A gente usa o porquê quando a gente vai fazer pergunta. Então ela propôs para ele, eu vou te perguntando, né? E para ela descobrir. Então ela foi fazendo uma pergunta, fazendo outra, até que ela foi eliminando várias possibilidades e chega então à conclusão que a única coisa que ele queria era chamar a atenção. Então, como vovó Toupeira descobriu que o neto estava sentindo? Ó, anotei aqui para vocês, fazendo perguntas a ele, tá bom? A última questão aqui, ó. Toupeirinha podia expressar de outras maneiras o que estava sentindo? Você acha que ele podia ter feito isso diferente? E quais era essa outra maneira que ele poderia, então, expressar para a vovó, né, que estava querendo atenção, né? Vocês acham que é só gritando, né? Se você quer que a sua avó, a sua mãe aí na sua casa, falar para ela que você está precisando de atenção, você acha que a maneira mais correta, né, seria isso? Sair gritando? Ou tem outras maneiras que a gente pode fazer isso, né? Será que se ele tivesse chegado na avó, tivesse conversado com a avó, falado, vovó, eu queria que a senhora me desse atenção, que a senhora conversasse comigo, quisesse alguma coisa, né? Ou então, já que talvez, quem sabe, ele era tímido, né? Não tinha coragem de chegar na avó e falar, que outra maneira ele poderia fazer? Será que ele poderia também escrever, né? Quem sabe uma carta, um bilhetinho, falando para a avó, vovó, queria atenção, né? Me dá atenção, uma frase, fazer ali uma cartinha, um desenho. Que mais, gente? Qual outra forma que vocês acham que ele poderia estar expressando isso para a avó, né? Vocês acham, primeiro assim, vocês acham que tem outras formas? Quais formas vocês acham que
poderia ser? Então, conversem com seus familiares, né, com quem está auxiliando vocês a fazer essa tarefa e escreva aqui, né? Eu também trouxe para vocês 2 opiniões, não significa que vocês têm que seguir essas, tá? Vou deixar aqui, aí vocês podem pausar o vídeo e copiar, tá? Que são respostas também pessoais, certo? Então é isso, gente. A nossa aula de hoje, né, é isso aqui. Baseado aqui então nesse texto, né, da toupeirinha que gritava, vocês então façam essas respostas, tá bom? Então, um abraço e até nossa próxima aula.